De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é Mariana Ferraz, ela é assessora de comunicação e divulgação científica do Museu da Amazônia, o MUSA, que funciona em Manaus há 2 anos e acredito que, se você não conhece, vale a pena ser visitado. Mariana, falando um pouquinho sobre as transformações e exposições do museu, como é que está, principalmente na situação do uso da tecnologia, inovação que vocês trabalham em cima desse fato, e como é qual trabalho, o que dá mais trabalho para fazer esse tipo de exposição? Bom, vamos lá. Primeira parte da tecnologia. Pergunta grande, hein? Não, mas muitíssimo pertinente, porque se complementam. Às vezes, como eu estava dizendo, andar na floresta não é fácil, e principalmente não é fácil da gente enxergar os atrativos da floresta. Para quem não conhece, para quem vem de fora, como você disse, pode parecer tudo um grande verde. Como é que eu distingo aqui? Com alguns buracos, na verdade. É verdade. Com rios, com igarapés e tal, mas, de modo geral, as atrações da floresta requerem um olhar um pouco mais apurado. Então, tanto do ponto de vista do conhecimento, que aí pode vir dos cientistas, tanto dos cientistas quanto das populações tradicionais, porque são populações que vivem no meio da floresta, quanto com a ajuda da tecnologia. Então, por exemplo, como é que funciona um formigueiro por dentro? Como é que será? É cheio de câmaras, a rainha fica isolada e os soldados saem para defender, para levar comida que vai servir para o formigueiro. Esse tipo de coisa a gente só vai ver com a ajuda da tecnologia. Ou um gavião real. Como é o ninho do gavião real? Como ele se comporta quando você não está lá de binóculo, lá na casinha do gavião real? Como é a vida dele? Então, para mostrar isso para o nosso visitante, a gente precisa da tecnologia, muitas vezes que ainda não foi adaptada à realidade amazônica, de umidade, de calor, de fungos. Então, tudo isso é um trabalho que o museu vai fazer ao longo dos anos, não é uma coisa imediata, né? Na nossa primeira exposição prévia que aconteceu na UFAM, durante um evento da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a gente já mostrou, foi muito interessante, porque a gente botou uma câmera mostrando a formiga que estava passando ao lado da exposição. Quando você está andando, você praticamente passa por cima dessa formiga, nem nota. Mas quando aquilo está aumentado, num telão enorme na sua frente, ficava todo mundo maravilhado. Nossa, olha as mandíbulas, olha como é que ela faz para cortar a folha. Então, é esse tipo de uso da tecnologia que a gente quer fazer. É o que normalmente muitas pessoas acabam vendo no Fantástico ou em alguns canais especiais que mostram, na verdade, o trabalho da tecnologia em prol da ciência. Isso, com um diferencial, que além de ver através da tecnologia, você vai ver ao vivo, porque você vai estar dentro da floresta, trazer a tecnologia para dentro da floresta. Falando um pouquinho, quando você vai em alguns museus, eu falo disso, principalmente na situação no Museu do Panamá, em que há a construção de todo o canal do Panamá, eles vão mostrando a construção, e lá mesmo eles mostram alguns insetos da Amazônia. E eles têm um trabalho muito sério com pesquisadores lá. E como é que se dá esse trabalho dos pesquisadores aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado? Aqui em Manaus, particularmente, tem algumas instituições de pesquisa muito fortes, como é o caso do INPA, e outras que são mais novas, mas que estão se fortalecendo, por exemplo, o caso da Universidade do Estado do Amazonas. Então, esses pesquisadores vêm fazendo um trabalho contínuo de conhecimento, de desvendar a região. A Reserva Duque, que é onde a gente está se instalando, é um dos principais pontos estudados da Amazônia. Grande parte do conhecimento sobre a biologia amazônica vem de estudos feitos por pesquisadores, principalmente do INPA, mas também de outras instituições, de instituições estrangeiras, nesse pedacinho de terra. Então, para a gente, isso é muito valioso porque o resultado dessas pesquisas é o acervo do museu, é da onde a gente vai tirar os pontos interessantes que a gente vai colocar nas exposições, que a gente vai exibir ao público, né? E com a instalação da Reserva Duque,
lá vocês ficam bem próximos na Reserva Dentro. Duque, para não dizer dentro. O que isso ajuda a preservar a área, principalmente com esse trabalho de pesquisa e do museu com exposição para toda a sociedade? Ajuda bastante, porque a Reserva Duque fica, como eu disse, na Zona Leste, é uma área de muita pressão urbana. É um dos pontos para onde a cidade está se expandindo. No entanto, como eu disse, uma área de importância histórica, porque é da onde vem grande parte do conhecimento sobre a Amazônia, e é uma área de importância ecológica muito grande. Porque o que acontece? Aqui está Manaus, no encontro dos rios, tem um igarapé para cá e um igarapé para cá, aqui é o Lago do Puraquequara. Aqui está a Duque, na beira do Lago do Puraquequara. Ela faz a ligação, ela funciona como um corredor, que é o termo técnico, é corredor ecológico. O que acontece? É uma área preservada que vai se ligar ao restante da floresta nativa. Então, isso é de extrema importância para a vida, para a fauna, para a flora, porque você vai permitir com que os animais cruzem, mantenham sua variabilidade genética, que a gente chama, que é a sua diversidade. É de suma importância para a manutenção da biodiversidade local. Eu diria, quando eu penso assim, particularmente, eu digo assim, que é um luxo você ter uma área de floresta nativa do porte da Reserva Duque, tão próxima a uma cidade grande, enorme, como é Manaus. Então, se instalar ali, por que a gente se instala ali? Na intenção, de conter essa invasão que está acontecendo, essa pressão urbana que está se dando, mas não conter de uma forma de, fiquem fora, não venham aqui. Ao contrário, vamos funcionar mais como uma porta do que como uma barreira. Porque a partir do momento que você possibilita um uso racional e coordenado do lugar, as pessoas vão naturalmente se sentir impelidas a proteger. Eu digo mais ou menos assim, do que você cuida normalmente? Você cuida da sua casa, você cuida da sua família. Então, como cuidar da floresta? Como gerar na população aquela ideia de que eu quero preservar essa área verde próxima à minha cidade? Conhecendo, tornando aquilo próximo e caro às pessoas, né? Você tem que começar a ter carinho pela sua cidade, pela floresta que está aqui. Fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.